Olá pessoal, a gente está aqui reunido mais uma vez. Eu, Silvio Bromberg, mastologista do Hospital Albert Einstein, Dr. Rafael Calix, que é oncologista clínico também do Albert Einstein, e hoje a gente está com a nossa convidada, a nossa amiga, doutora Ana Carolina de Rezende, que é radio-oncologista do Departamento de Radioterapia, também do Hospital Israelita Albert Einstein. Oi Ana, tudo bem? Olá. Olá. Obrigada pelo convite. Hoje a gente veio aqui para basicamente discutir um pouquinho sobre radioterapia intraoperatória. O que a gente tem é o aumento do screening mamário, um aumento no diagnóstico do câncer de mama e, obviamente, um aumento do número de cirurgias conservadoras. E toda vez que a gente fala em cirurgia conservadora, é claro que, basicamente, na maior parte das pacientes se subentende um tratamento adjuvante obrigatório, que é a radioterapia. Dentro da modalidade da radioterapia nesses casos, hoje a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho sobre a radioterapia intraoperatória, que seria basicamente você fazer o tratamento radioterápico durante a cirurgia. Então, Ana, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente qual que é a ideia, o raciocínio e por que se inventou a ideia de fazer uma radiação durante a cirurgia em detrimento da radioterapia externa tradicional. Tá. Então vamos lá. Como isso veio à tona? Então vamos lá. Os principais estudos antigos já, né, de mama, mostraram que os principais locais de recidiva em pacientes, mesmo com tumores iniciais após uma cirurgia, é justamente na região do leito tumoral, né, na mama, sítio ipsilateral e na região do leito tumoral, né? E o tradicional sempre foi irradiar toda a mama. Considerando que essas recidivas geralmente são localizadas, a radioterapia intraoperatória ela entrou como uma possibilidade de você fazer esse tratamento restrito à área de maior risco, né? E o que a gente costuma fazer é justamente uma irradiação parcial de mama, que é a entrega de uma alta dose de radiação no leito cirúrgico, aproveitando o ato intraoperatório. Então isso ajuda a gente a delimitar melhor a região, então fazer um tratamento localizado com maior precisão geográfica, já que eu acabei de ver a região exata de onde esse tumor foi retirado, com uma dose alta que acaba sendo equivalente do que um tratamento convencional prolongado. Tá? Do ponto de vista biológico, como que uma dose única pode ser igual a 5 semanas de tratamento? Como que isso pode entrar na cabeça de alguém? Existem cálculos para isso, tá? Isso não é assim aleatório, né? Mas quando a gente fala em tratamento de mama fracionado, isso foi a primeira modalidade e já está super consagrado. E geralmente é feito, seja em 25, atualmente temos hipofracionamento também, que pode ser em 15 frações, e o boost posterior. Então, é uma dose relativamente baixa, dada de forma diária, e que no final vai contribuir com uma dose biológica alta. Quando você faz isso de forma hipofracionada, e a intraoperatória nada mais é do que um super hipofracionamento, porque você faz uma dose única, é uma dose única alta, bem restrita e que biologicamente ela vai ser equivalente àquela dose baixinha fracionada no final. Agora, Ana, quando a gente fala em IORT, a gente pode estar falando só do boost, da IORT como boost ou IORT como uma radioterapia completa. Você conseguiria explicar para mim um pouco essa diferença? Sim. Tecnicamente, a aplicação, o procedimento ele é muito semelhante, mas para pacientes que a gente sabe que tem um baixo risco, então com tumores pequenos, maiores de 60 anos, esse tratamento entra como tratamento exclusivo justamente pelo baixo risco que ela tem. Como boost, a gente vai usar, ou se essa paciente no pós-operatório, na congelação isso não foi evidente, mas no anátomo patológico final apresentou algum fator de mau prognóstico, e aí você vai complementar o tratamento, então a sua intraoperatória virou um boost, ou em estudos que já existem mostrando o quê? Que talvez para pacientes de um alto risco, triplo negativo, pacientes jovens, grau 3, que você fazer um boost com intraoperatória intencionalmente, complementar o tratamento dela com radioterapia externa, seja benéfico. Mas a técnica é a mesma, mas a ideia
de tipo de paciente é diferente. Então a decisão é modulada, se isso vai ser o boost ou se isso vai ser a radioterapia completa, é modulada não só pelo estadiamento, pelo tamanho original do tumor ou os fatores de risco clássicos, mas também pelo subtipo molecular ou subtipo tumoral. Isso está caminhando para cada dia ser mais focado também na parte molecular. Os estudos antigos, eles não tiveram acesso a esses subtipos. Hoje em dia a gente fala muito de até subtipos do triplo negativo, então isso está evoluindo muito, mas atualmente os estudos novos, eles já estão usando isso como fatores de risco também, os antigos não. Vamos destrinchar isso um pouquinho mais depois, mas antes eu acho que é importante também você dizer para a gente quais os tipos de intraoperatória que a gente tem hoje que estão disponíveis para a gente no mundo e no Brasil no mundo real. Sim. Então, existem basicamente 2 tipos de radioterapia intraoperatória e que já estão consagrados com estudos prospectivos, né? Então, basicamente é o Elliott, né? O estudo Elliott, que fez o que? A radioterapia intraoperatória com feixe de elétrons, tá? Essa radioterapia, ela é feita ou com um acelerador dedicado ou com um acelerador linear que tenha capacidade de emitir feixe de elétrons. Ele é feito no ato operatório, então ou a paciente está sendo operada fora dessa sala, é uma sala dedicada, mas basicamente você encaixa no leito cirúrgico um cone de elétrons e faz essa aplicação no leito cirúrgico. Vou falar um pouquinho do outro método e eu vou falar as diferenças físicas aí. O outro método é um método que foi consagrado pelo estudo Target, tá? Que usa justamente o Intrabin, que é um mini acelerador linear que acelera elétrons e emite fótons de baixa energia de forma isotrópica. Então você usa um aplicador que geralmente ele é um aplicador esférico e ele é móvel, né? Então esse é um equipamento que ele vai até o centro cirúrgico, ele vai onde o cirurgião estiver, porque ele tem uma proteção radiológica muito mais simples, justamente pela característica do feixe. E ele é encaixado no leito cirúrgico. Diferenças básicas entre os dois: elétrons acaba tendo uma profundidade de tratamento maior, então ele não trata a parte posterior, então quando você encaixa o cone de elétrons, você tem que rebater o leito cirúrgico, a glândula, para tratar aquilo como um bloco, e muitas vezes a gente usa uma blindagem retro-leito, né, anterior à parede torácica, para proteger justamente o que está a parte interna do tórax, basicamente o coração, porque a penetração é maior, enquanto que o feixe que é emitido de raio-x de baixa energia do Intrabin, ele vai tratar a cavidade de forma um pouco mais completa, porque ele trata a parte posterior também, porém, como ele tem uma penetração muito baixa, ele trata a superfície do leito, né? Então, o que a gente fala casquinha mesmo. Agora, Silvio, você que já operou com essas duas modalidades, para você faz alguma diferença, exceto pela sala cirúrgica? Então, tem algumas coisas que são interessantes. Quando a gente começou em 2004, 2005, a gente começou com o Elliott, que era a técnica que veio da Itália. Então, você tem um cilindro, que a gente chama de colimador, e ele entra no leito cirúrgico, mas você é obrigado a fazer a incisão exatamente onde está o tumor. Porque você precisa pegar o tecido circunjacente, cobrir a área depois que você retirou o tumor, e essa área circunjacente que teoricamente é irradiada. Na época se falava, o Intrabin já estava começando, e na época se falava que o Elliott era muito superior, porque irradiava uma área muito maior, e ele conseguia proteger a pele da radiação, quer dizer, a dose que atingia a pele era muito maior, porém tinha o inconveniente de você ter que botar um disco de chumbo embaixo da glândula, para quando viesse o feixe, esse feixe ele não transpassar para o interior do tórax. Esteticamente é muito ruim, porque às vezes você tinha que fazer incisões como se fazia antigamente, mais clássicas, para você, com um resultado estético um pouco deficiente, para poder fazer essa técnica. O Intrabin não, o Intrabin ele é mais prático. Você consegue colocar, eu chamo de pirulito, né, na verdade, porque é um cone com uma bolinha em cima, como se fosse um sorvete. Em vez de você pôr a bola de sorvete dentro do cone, você põe no bico do cone. E você consegue colocar ele de qualquer maneira dentro da mama. Então, esteticamente é muito favorável. Agora, a
a espessura de radiação que ele atinge é muito menor do que o Elliott, que era essa a dúvida que tinha. Então, assim, para mim, hoje o Intrabin eu acho ele muito mais factível com a nossa realidade, até com a nossa cultura. Agora, vamos pegar um gancho nisso, só para aproveitar. Então, assim, quando o Elliott foi publicado, o estudo, eles mostraram de cara um índice de recorrência local de 4,4% contra 0,4% da radioterapia externa tradicional. Uma diferença muito grande. Quando eles tiraram o grupo de maior risco, que era o quê? Mais de 3 linfonodos, grau 3, tumores maiores que 2,5 cm, triplo negativos. Teoricamente, essa recorrência local com o Elliott caiu para 1,7%. Quer dizer, caiu basicamente 3%. Que não é estatisticamente significante. Mas assim... De diferença. Então, mas é uma diferença... No Einstein, quando a gente fez, em 5 anos, nosso índice de recorrência foi 5,2. Foi até maior que o do estudo italiano. Então, assim... com essa diferença, você acha que realmente intraoperatória é só para baixo risco ou a gente, como tratamento único, ou a gente tem um jogo de cintura um pouquinho maior com isso? Eu acho que o segredo é a seleção da paciente. Então, assim, se você tem uma paciente de baixo risco, são tratamentos equivalentes, né? Então, não só pelo Elliott, como pelo Target também, né? Agora, para pacientes de maior risco, ela pode entrar aí justamente entre aquele assunto. Ela pode entrar como boost, né? E que aí sim eu acredito que tenha benefício até biológico. Só para a gente falar um pouquinho dos grupos, então, vamos pular para isso que eu acho importante. A gente tem vários consensos de grupos que são teoricamente perfeitos ou melhor indicados para tratamento como dose única da intraoperatória. A maioria deles versa com tumores entre menor que 3 centímetros ou menor que 2 centímetros, mais ou menos é isso. E todos são concordantes na grande maioria, com receptores hormonais positivos, quer dizer que essa é uma situação boa, e outros são concordantes também com o fato de ter status linfonodal negativo. E a idade varia, por exemplo, para o Estro é 50, para o Astro ou para o Target C é acima de 60 anos, com exceção do Target E, que é de idosas, que é de 70 anos. Então, na tua opinião, hoje, como você acha que a gente tem que indicar a intraoperatória? Qual é a paciente, ou a partir de que idade, a partir de que tipo de imunistoquímica, a partir de que tamanho tumoral ou até tipo histológico você fala, pode mandar que eu não vou reclamar com você e estar fazendo uma intraoperatória? A gente, no departamento, a gente sentou, a gente conversou muito sobre isso e a gente acabou definindo que a gente vai incluir pacientes pelos critérios da Astro. Então, assim, pacientes acima de 60, com tumores até de 2,5, grau 1, grau 2, né, receptores hormonais positivos, a paciente de baixo risco mesmo. Tá? Então, a gente se sente mais seguro. O grupo europeu ele é um pouquinho mais permissivo com idade e tal, mas a gente a princípio vai adotar critérios da Astro. E se você se surpreender depois e vier linfonodo positivo, aí você complementa isso com radioterapia externa. Então, assim, é muito importante a avaliação pré-operatória, né? Então, o radio-oncologista tem essa conversa, o mastologista também, porque a gente não sabe, a gente não tem como dizer 100% porque a gente vai encontrar no ato cirúrgico e que possivelmente a gente não pode oferecer esse tratamento para a paciente, olha, fica tranquila que você vai fazer dose única e está livre. Não, tem que ser informado para a paciente que se qualquer adversidade acontecer, ela vai ter que complementar o tratamento dela. Agora, só tem uma coisa importante, que essa é uma outra diferença, na minha opinião, entre o Elliott e o Intrabin. Porque o Intrabin você faz sempre 21 Gray, certo? 20-21, como dose única. Mesmo como rádio total ou como boost. Isso, Intrabin, quando não no Target B, né? O Intrabin pelo Target A. Certo. No Elliott, quando você usa como boost, a dose vai para 10. E quando você usa como tratamento único, é 21. Então, na minha opinião, o Intrabin ele facilita nesse aspecto, porque antes, por exemplo, quando a gente fazia a técnica do Elliott, e depois tinha que converter, quer dizer, obviamente que se convertia, ou seja, converter eu quero dizer, fazer uma rádio externa complementar, o trabalho para o
radioterapeuta e para o físico era totalmente diferente, porque já tinha usado o 21. A gente não conseguia, eu pelo menos não usei em nenhum caso como boost específico o Elliott, sabendo que a paciente iria complementar com externo. Então, assim, essa é uma vantagem muito grande do Intrabin. Então, você sabe que essa é uma dúvida. É interessante que eu tinha essa dúvida, eu tirei essa dúvida com o pessoal do grupo de Mannheim, que eles têm muita experiência, é o primeiro grupo que começou a tocar o Intrabin e tudo mais. Eu perguntei, poxa, mas usado como boost ou irradiando depois, mesmo assim vocês estão fazendo 20 grays, né? E aí eles falaram, a gente faz, por quê? Justamente porque o índice de complicações é muito baixo, né? Visto já pelo Target A no braço de pacientes que acabou fazendo a radioterapia externa, complementando, e se o índice de complicações é baixo, justamente porque a área que você irradia é uma área bem restrita, por que não oferecer mais dose e talvez ter um efeito biológico maior? Né? Então essa é a justificativa do grupo de Mannheim para dizer que a dose continua a mesma e é isso. Do ponto de vista de fibrose ou do ponto de vista cosmético pós-operatório, o que vocês têm visto com... Baixo. Tipo, o índice de melhor? fibrose... Com o Elliott não é tão baixo, a minha experiência não é tão boa. Eu tive, assim, na verdade, em 110 casos, eu tive 2 recorrências locais, uma na pele, inclusive. Uhum. E basicamente, eu diria que eu tive um índice de uns 8% de fibrose, mas uma fibrose que até para o radiologista controlar depois é difícil. E achar que é radiologicamente, achar que é uma recidiva local. Eu tenho pacientes que chegaram a fazer 2 vezes, 2 punções, por falar, não, acho que não é. Ninguém tinha certeza absoluta de que não é. Então, assim, o Elliott me trazia um pouquinho de fibrose maior, um defeito, né, estético maior, porque eu acho que realmente a área é maior e na verdade, te obrigava a fazer cirurgias com um porte um pouquinho mais agressivo, vamos dizer assim, ainda que local. Com o Intrabin, a impressão que eu tenho é que existe uma fibrose, uma sequela um pouquinho menor do que o Elliott. Mas ela é mais restrita. Ela é mais restrita, mas assim, o que me surpreende é que a gente viu isso fazendo, que existe uma dose que chega um pouquinho na pele. Uhum. Então, coisa que no Elliott, essa dose é muito baixa. O ideal com o Intrabin é ter pelo menos 5 milímetros até a pele, né? Evitar esse contato com a pele. E isso da estética, eu sempre falo que a estética da mulher brasileira ela é diferente da estética da mulher europeia, da mulher americana, porque os estudos são sempre feitos fora do Brasil. Então, talvez a gente ache que tenha um pouquinho mais de fibrose, mas isso não foi constatado nos estudos porque eles são um pouquinho mais permissivos, eu acho, até do que a gente para essa parte estética. Tá. Agora, né? Só uma coisa, comparativamente, se você pegar o estudo do Target A, o índice de recorrência deles em 5 anos foi 1,3, mais ou menos, certo? Tá. E o do Elliott foi... Então, foi 1,3 no grupo pré-patológico, né? Isso, então assim, eu queria que você comentasse essas diferenças, porque quando você lê os 2 trabalhos, tanto o trabalho italiano com uma recorrência alta, inicialmente, quando eles fizeram para todo mundo, e o Target com uma recorrência menor, se você lê de uma maneira simplória, de cara você vai falar, não, o Intrabin é muito superior. Então, você pode comentar essas diferenças um pouquinho? Então, como eu já havia dito, eu acho que o grande segredo é a seleção da paciente, né? Então, você vê, o Elliott começou com esse número de 4,4, que é um número relativamente grande, porque o Elliott, justamente, ele foi desenhado de forma muito mais permissiva. Você tem muito mais paciente de risco maior no Elliott do que no Target. O Target ele já foi desenhado de forma um pouquinho mais restrita. Muitas pacientes foram operadas fora do protocolo. Até eles fizeram uma publicação de pacientes fora protocolo, né? Tá. Que era um grande número também, que eu acho que isso talvez tenha contribuído. Isso acaba contribuindo. E dentro do Target, você também tem subgrupos. Tá? Então, assim, quando você olha o número bruto de 3,5%, 3,3% de recidiva, ele parece até alto, né? Comparado com o controle deles. Mesmo assim, não teve diferença estatística, porque era não inferioridade, tinha que ser superior a 2,5%. No Target era 3,3 contra 1,3. 1,3. Então, deu 2% de diferença. E mesmo assim, quando você divide o Target nos 2 grupos principais, que são porque o Target ele foi feito de 2 formas. Em lugares que você tinha patologista na sala, né, geralmente ele era feito no ato intraoperatório.
E tem um outro grupo, que é o grupo pós-patológico, que é o que? A paciente fazia a cirurgia, terminava a cirurgia, ia para casa, quando saía o anatomo patológico, ela voltava para o centro cirúrgico e era feita a aplicação. Então, assim, isso deu a grande diferença. Por quê? Quando você pega o grupo do pré-patológico, foi 1,3% de recidiva local. Justamente porque acredita-se que existem fatores biológicos que diminuem a recidiva local quando a aplicação da radioterapia intraoperatória ela é feita de forma imediata. Então, isso... Existem alguns estudos, tem o estudo do Belletti, que é um estudo que avaliou justamente o fluido do leito cirúrgico em pacientes que fizeram intraoperatória e que não fizeram. E aparentemente você diminui a repopulação tumoral quando você faz a intraoperatória no mesmo ato cirúrgico, né? E aí existem extrapolações, até por isso que eu falo das pacientes de alto risco que talvez se beneficiem com o boost, justamente porque parece existir não só um efeito local que diminua a repopulação, mas talvez um efeito imunológico, porque você aumenta a apresentação de antígeno e até para pacientes com tumores mais avançados isso seja interessante. Na verdade é efeito abscopal, né? Então, tem o bystander effect e tem o abscopal. Para elas você vai ter esse bystander effect também, que ele é mais de loco regional, mas para pacientes talvez com tumores muito avançados, com doença disseminada micro, isso tem algum efeito. E aí, isso é interessante, só para eu complementar. O que eles perceberam? Quando eles estratificam no Target A esses dois grupos, do pré e do pós-patológico, mesmo as pacientes que fizeram de forma pré-patológica, tiveram linfonodo axilar positivo e complementaram a radioterapia externa, elas foram melhor do que aquelas que eram baixo risco, sem linfonodo e que fizeram a radioterapia adiada. Então, isso confirma ainda mais essa teoria de que existe algo biologicamente que favoreça o efeito imediato aí. Ana, duas perguntas práticas e simples. Primeiro, cirurgia com IORT do lado esquerdo. Você tem alguma preocupação com intrabim em relação à coronariopatia, em relação à toxicidade? Não, não. Segunda pergunta, quanto aumenta o tempo cirúrgico quando você faz a IORT? Pouco, uns 40 minutos. 40, 45 minutos e tem que ter essa coordenação do horário. Porque assim, na verdade o cálculo do tempo é feito na hora, conforme o tamanho da esfera que você coloca, do leito cirúrgico que está preparado. Então o físico e o radio-oncologista, eles na hora eles fazem o cálculo e aí estipula, mas em média entre 20 e 30 minutos, mais a retirada da máquina, etc. Então, uns 40, 45 minutos a mais. Outra pergunta, o tamanho da incisão que você acaba fazendo na prática para poder fazer IORT é diferente do tamanho que você teria cortado para fazer? E por isso que eu falei, esteticamente, a IORT... Não, eu estou falando de intrabim agora. Não, é o mesmo. É o mesmo tamanho que você teria feito a incisão. É o mesmo tamanho. Não muda nada. Agora, só uma coisa que eu acho importante do que você falou, que é o seguinte, realmente você tem um comportamento do fluido com aumento de citoquina, enfim, uma maior apoptose endotelial, você tem mudanças locais que favorecem realmente uma resposta melhor. Então você não acha que a gente deveria, teoricamente, indicar o intrabim como boost, principalmente para os pacientes de maior risco ou para os pacientes jovens com tumor pequeno? Então eu vou fazer uma cirurgia conservadora numa moça de 30 anos. E eu estou preocupado com a recorrência local, porque, obviamente, a perspectiva dela de vida é muito maior. Então, você não acredita que, se a gente usar obrigatoriamente o intrabim com essa ideia como boost, para depois ela fazer, esse sim não seria um protocolo ideal? Usar em todo mundo? Então, aí, na minha opinião... Tem um viés, mas... Mas isso seria o mundo ideal, né? Agora, falando no que existe de evidência para isso. Então, assim, em Salzburg, né, o grupo de Salzburg tem feito o uso da radioterapia intraoperatória como rotina para essas pacientes de alto risco, né? É uma avaliação retrospectiva, mas eles foram coletando dados de forma prospectiva, né? E a recidiva local nesse grupo o controle local foi inferior, foi superior a 98%. Então, assim, eles tiveram um controle local excelente. Baseado nesse estudo, existem alguns estudos em andamento, tem o próprio Target B, que foi desenhado para pacientes de alto risco, pacientes jovens, com todos esses fatores aí que a gente já comentou, e ele vai avaliar se isso é melhor do que você fazer o boost
com a externa, né? Porque ele vai ser seguido da irradiação de toda a mama. E existe um estudo em andamento também, que é o RAIOB, que ele é também do grupo europeu, que ele vai fazer a radioterapia intraoperatória como boost, seguida de radioterapia hipofracionada de mama. Então, assim, os estudos estão caminhando justamente para isso que a gente faz, essa customização, né? Então, a paciente de maior risco, ela merece também um tratamento mais intenso, da mesma forma que a gente desintensifica para aquelas que a gente acredita de baixo risco. E ainda nesse gancho, só é importante comentar também, na minha opinião, que quando você faz a intraoperatória, como a área de radiação ela é limitada, tinha muitos cirurgiões mais antigos que falavam assim, não preciso disso, eu faço uma margem maior e eu estou fazendo a mesma coisa que uma intraoperatória. Biologicamente não é verdade, isso foi provado que essas mudanças locais fazem a diferença. E você também não perde o momento visual, a localização do tumor, porque a gente tem muita oncoplástica, muita cirurgia, que a paciente chega pra gente, não sabe onde a gente não faz a menor ideia de onde foi parar o leito cirúrgico para fazer o boost com a externa. Então, só mais uma coisa que eu acho importante fechar, é assim, o tratamento de horte intraoperatória como um tratamento para recidiva local pós-cirurgia conservadora já irradiada. Então, aquela paciente que já irradiou a mama externamente e apresentou uma recorrência local. A gente pode usar a intraoperatória como resgate e fazer uma nova conservadora com a intraoperatória? A intraoperatória ela é uma opção para você poupar a paciente de uma nova irradiação de toda a mama. Ela não poderia irradiar toda a mama nesse caso. Mas aí vocês estão mudando um conceito que na minha cabeça era imutável, pelo menos até esse minuto, que é pós-cirurgia conservadora e radioterapia, a conduta seria sempre mastectomia. Então isso mudou agora? Então, na verdade, assim, eu praticamente só vi um estudo disso publicado em 2007, com uma casuística muito baixa. Tem pouca evidência. De pacientes que foram, deve ter mais, eu não fiz o levantamento, mas de pacientes que foram reirradiadas. Assim, basicamente, em 2 anos não era significante, mas em 2 anos de 20 pacientes, uma teve uma recorrência local, 19 não tiveram nada. Então, assim, parecia ser algo factível, mas não se tem essa resposta. Não essa existe é a minha pergunta. essa resposta, não tem evidência. E Ana, mais uma coisa prática, acho que algumas pessoas que estão assistindo teriam curiosidade disso. Isto tem registro na Anvisa e na ANS para utilização? Isto é reembolsado pelos convênios? É reembolsado como? Em teoria, alguns convênios têm reembolso, não cobertura, Silvio. Acho que você sabe disso melhor do que eu. O que acontece é assim, alguns convênios pagam a intraoperatória como se fosse uma radioterapia externa, entra no mesmo código, mas outros não. Então, para o paciente que vai fazer hoje a maioria uma intraoperatória, eu não sei como funciona nas instituições que tem, porque a gente tem basicamente só 3 instituições de São Paulo que tem essa possibilidade. Então, eu não sei exatamente como funciona em cada instituição, mas eu sei que não existe um código da ANS para intraoperatória, pelo menos que é o que me explicaram. Então, isso é uma situação que precisa ser regulamentada. Exato. Perfeito. Tem mais alguma coisa que você lembre que vale a pena a gente compartilhar aqui? Que tem a ver com esse assunto. Que tem a ver com esse assunto, lógico. Eu acho que uma coisa que muda, que fica claro para mim, é que antigamente o cirurgião ia lá, operava, depois ele encaminhava, se ele achasse que precisava de tratamento sistêmico, ele mandava, tratamento radioterápico, ele mandava. E a sensação que me dá é que agora a decisão ela é conjunta e ela é mais precocemente conjunta entre o cirurgião e o radio-oncologista do que eu acho que cada vez ela é mais conjunta, né? Ela é mais multidisciplinar. Eu acho que não só na radioterapia intraoperatória, mas no câncer de mama de forma geral. Hoje em dia eu acho que as equipes, né, pelo menos assim, a gente tem o prazer de poder estar num lugar que a gente tem contato com os colegas e a gente consegue compartilhar isso. Mas é muito importante, porque selecionar a paciente ideal para o tratamento ideal faz completamente sentido e faz total diferença lá na frente. Né? Então a gente vê na intraoperatória, a gente vê, por exemplo, com pacientes que
muitas vezes a gente tem clínicas integradas ou discussões integradas, que a gente pega uma paciente que de repente não foi avaliada para linfonodo, ou não repararam que existia, por exemplo, linfonodo em cadeia mamária interna, coisas que hoje em dia, pro radio-oncologista, fazem total diferença quando a gente fala em controle local, né? Qual a intensidade do tratamento que eu tenho que dar para essa paciente. No meu ponto de vista, é assim, toda vez do ponto de vista prático, quando o mastologista tem um caso e ele levanta a possibilidade de fazer intraoperatória, antes de fazer a indicação para o paciente, ele tem que discutir com o radioterapeuta do serviço que ele vai usar. Porque não pode dar discrepância, porque para o paciente é um tratamento que é novo, na cabeça dos pacientes de maneira geral, isso não é uma coisa habitual, é uma exceção, não é a regra. Então tem que estar muito bem acordado e muito bem alinhado a equipe médica, né, nos detalhes, para não ter nenhum mal entendimento e o paciente não ter a sensação de que ele está sendo subtratado. Tá. Então essa é o mais importante. Perfeito. Tá bom, acho que é isso. Acho que é isso. Obrigado, Ana. Obrigado, obrigada Ana. a vocês. Muito obrigado.